Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. UFMA implantará curso de inteligência artificial. Anúncio aconteceu durante reunião com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Presa filha que tentou envenenar mãe em unidade hospitalar de São Luís. Imposto de renda, Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição. Adesão do Maranhão. UFMA anuncia feriado na próxima segunda-feira. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Sampaio tem 2 desfalques contra o Iguatu. Definidos os campeões do terceiro, mais futebol, mais inclusão. E Formiga participará da Taça das Favelas Maranhão 2025. No Rádio Opinião, o seminário do papel à prática. O que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos, com a assistente social, coordenadora da Subseção de Gestão Multidisciplinar da ADACES, Diretoria de Acessibilidade da UFMA, Josenilde Oliveira Pereira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes. Da 106. Que acompanha o Jornal Rádio Universidade. Que acompanha o Jornal Rádio Universidade. Faltou bom dia, a frase. Mayra. 7 horas, não faltou nada, Mayra. 7 horas 16 minutos agora, hoje, portanto, quinta-feira. Hoje é dia 24 de julho de 2025. De julho de 2025, Dia Internacional do Autocuidado. E também Dia Internacional da Tequila. Hoje é Dia Nacional do Suinocultor. E Dia do Calouro. Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas 17 minutos. Vamos agora às manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você acompanha com a gente aqui na 106, em www.universidadefm.ufma.br, também no app, no aplicativo da Universidade FM, que você baixa no nosso site ou diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por lá, a manchete e a capa de O Imparcial, e você confere agora aqui. História demolida. Sampaio Corrêa perde a sede. Só resta o Muro das Lamentações. Olha só. O Imparcial, que acompanha a transação do clube com uma imobiliária desde seu início, procurou ontem o presidente tricolor Sérgio Frota em busca de mais detalhes, inclusive o projeto de construção do novo centro de treinamento. Mas ele não quis revelar de onde virão os recursos para o futuro empreendimento, nem mesmo uma previsão de quando o novo centro de treinamento será construído. É isso aí. Vamos também trazer aqui, na parte de opinião, 40 anos de democracia entre traços e cores, exposição de Beto Pereira chega a Brasília, na verdade, é exposição, tá? Em Brasília, Maranhão entrega projetos ao governo federal para unidades de saúde em Açailândia e Imperatriz. E na parte de opinião, sim, ato Brasil soberano contra os traidores da pátria. Artigo aí de Márcio Gerri, deputado Márcio Gerri. Essa é a capa, os destaques de O Imparcial. O que tem no Jornal Pequeno, Mayra Nogueira? Jornal Pequeno traz: Maranhão entrega projetos ao governo federal para unidades de saúde em Açailândia e Imperatriz. Em Açailândia está sendo pleiteada a construção de uma policlínica e em Imperatriz, o hospital infantil, no prédio do Hospital HC, além de uma unidade socorrão. Brasil enfrenta impasse diplomático com os Estados Unidos a 9 dias do prazo para a sobretaxa de Trump. Ministros do STF pedem cautela em meio à tensão sobre Bolsonaro e alertam para risco de censura.
Eulário Figueiredo toma posse como desembargador do TJ Maranhão. E Governo do Estado, BNDES, FIEMA e SEBRAE discutem ampliação do crédito no Maranhão. O secretário-chefe da Secretaria-Geral da Governadoria, Luiz Fernando Silva, representou o governador Carlos Brandão na edição do projeto BNDES Mais Perto de Você, realizado nesta quarta-feira, dia 23, na Casa da Indústria Albano Franco, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA, em São Luís. O evento é uma realização do BNDES em parceria com o Governo do Maranhão, SEBRAE, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA, agentes financeiros e entidades empresariais. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, Mária Nogueira tem as manchetes dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Mandando um alô aqui, quem está no YouTube é Renato Enche, bom dia, também a Mari Silva Mourão, bom dia Adalberto e equipe, uma abençoada quinta-feira para todos nós, com certeza Mari e Renato, muito obrigado, você que está no DAI ouvindo a gente, acompanhando com você no trânsito em São Luís, indo ou voltando para o trabalho, indo ou voltando para casa, aqui também no táxi, também no Uber, muito obrigado por acompanhar a gente. 7h21, tem notícia do trânsito, Mária Nogueira trazendo aqui as primeiras informações com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Informações do trânsito. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Bom dia a você que segue com a gente nesta quinta-feira, está sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Trazemos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, no cruzamento com a Avenida Guajajara. Registro aí de um acidente nesse cruzamento, na altura do posto São José, situação envolvendo um carro de passeio e um ônibus do transporte público, do transporte coletivo, registro apenas com danos materiais. A SMTT já foi acionada, já está atuando nessa situação, atuando para liberar a via, portanto, então, repito, registro de acidente agora pela manhã, no cruzamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque com a Guajajaras, ali, altura do posto São José, situação envolvendo um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo. De momento, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações. Isso aí, Borges, é isso aí. O trânsito começando a ficar complicado por lá, né? Ali que é a entrada da estrada de Ribamar, né? Fazendo esse cruzamento. Também ali no antigo retorno da Forquilha, no sentido centro, para ter acesso justamente a essa avenida. O trânsito segue complicado neste momento, né? O pessoal que já está sabendo do que está acontecendo lá no Anil, né? Ali perto do antigo Lítero, obras, e o trânsito também já não demora muito, começa a ficar complicado por lá também. Na Avenida dos Franceses, trânsito vai demandado, mas fluindo neste momento. Aqui na Universidade, ali, adentrando aqui a Itaquibacanga, a partir da Universidade Federal do Maranhão, seguindo ali até o Parque Botânico da Vale, trânsito complicado nos dois sentidos, né? Mas a barragem do Bacanga está livre, pode vir por aqui. Por enquanto está tranquilo, em linhas gerais o trânsito tranquilo na manhã desta quinta-feira. 7h23. Se você quiser participar, mande mensagem 99217-2647. É o nosso WhatsApp, não só para trânsito, para qualquer eventualidade. 7h23 agora, Mária Nogueira. Notícias da cidade. Trazendo Borges, começando falando sobre a presa filha que tentou envenenar mãe em unidade hospitalar de São Luís. Adalberto, a suspeita foi identificada como Maria Eduarda Marques, de 22 anos. Ela teria tentado envenenar a própria mãe, isso quando a mãe dela ela seguia internada no Hospital Geral da Vila Luizão, unidade hospitalar aqui em São Luís. Essa situação foi apresentada ao Ministério Público, que após tomar conhecimento do caso, o Ministério então denunciou a Maria Eduarda, denúncia por tentativa de feminicídio qualificado, denúncia baseada no uso de veneno e também porque a mãe, a vítima, não possuía condições de se defender. A filha, a Maria Eduarda Marques,
ela não confirma a suspeita, ela segue negando a autoria do crime por conta dessa situação. Então, o Ministério apresentou uma ação penal contra ela, contra a Maria Eduarda Marques, e de acordo com o Ministério Público, a Maria Eduarda, ela teria tentado envenenar a própria mãe com chumbinho, que é um veneno à base de substâncias tóxicas, e ele é usado como uma espécie de pesticida, usado de forma, normalmente as pessoas usam para matar ratos. A Maria Eduarda, ela estava de posse de uns frascos, o conteúdo desses frascos foi então submetido a exames, o que acabou aí confirmando a suspeita do veneno da substância semelhante ao chumbinho. Então, fazendo uso dessa substância, a Maria Eduarda teria então tentado aplicar na mãe essa substância, mas foi o que apontou aí, acabou apontando as investigações, mas ela acabou tendo essa iniciativa, por assim dizer, frustrada. A equipe médica acabou percebendo e, passado então esse momento, em que ela tentou envenenar a própria mãe, ela se mudou para a cidade de Santa Rita, cidade maranhense, a cerca de 78 quilômetros aqui de São Luís, mas acabou sendo presa. A prisão acontecida na segunda-feira, dia 21 de julho. Na ocasião, ela estava saindo, deixando uma academia, quando foi abordada e foi presa. Maria Eduarda, depois dessa situação, foi levada à delegacia de Santa Rita e está sob prisão preventiva por conta aí de mandado expedido pela Justiça do Estado. Ainda não há informações sobre o que teria motivado essa prática criminosa, uma filha aí atentando contra a vida da própria mãe. Adalberto, Mayra. Além disso, Borges, chama atenção a qualificação como feminicídio, né? Achei, assim, meio complicado, né? Enfim, mas é isso aí. 7h26, Mayra Nogueira. Borges falando agora de imposto de renda. A Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição. Mayra, essa liberação está programada para a partir das 10 da manhã de hoje, às 10 da manhã desta quinta-feira, liberação à consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2025, esse que é o maior lote da história. Isso quando se fala em número de contribuintes, ele contempla 7,2 milhões de brasileiros. Em relação ao montante a ser pago, esse montante supera os 10 bilhões de reais, o que faz dele o segundo maior em valor total já liberado. Em relação ao pagamento, ele vai ser creditado no próximo dia 31 de julho, pagamento feito de forma direta na conta bancária ou chave Pix do tipo CPF, informação que consta na declaração. E para quem quiser fazer a consulta, essa consulta pode ser realizada por meio da página oficial da Receita Federal na internet. O contribuinte deve acessar a seção Meu Imposto de Renda. A verificação ela também pode ser feita por aplicativo disponível para tablets e smartphones. Essa liberação alcança apenas os contribuintes fora da malha fina. Portanto, então, a partir das 10 da manhã de hoje, a partir das 10 da manhã desta quinta-feira, a Receita Federal liberando a consulta ao terceiro lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Adalberto. É isso aí, todo mundo atento, né? 7h28, Borges. A Universidade Federal do Maranhão anunciou feriado na próxima segunda-feira, isso por conta da adesão, feriado de adesão do Maranhão, né, Borges? Isso, Adalberto, na próxima segunda-feira não vai haver expediente em nenhum dos campos da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, isso por conta da adesão do Maranhão a feriado estadual, a adesão do Maranhão à independência do Brasil, esse que foi um processo que se deu após a declaração de independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O Maranhão foi um dos últimos estados a aceitar essa independência. Essa demora ela se deu em função de uma série de fatores, entre eles a forte ligação econômica e cultural do Maranhão a Portugal. Por isso, então, a resistência à independência ela foi significativa. Então, o Estado só se rendeu após cercos e ameaças à destruição da capital São Luís, sendo então a adesão em 28 de julho, data que se tornou feriado estadual, que marca então a decisão histórica do Maranhão de se unir aí ao Brasil, momento crucial para a formação da identidade maranhense e também a consolidação da independência do Brasil como um todo. Portanto, então, Adalberto, Mayra, na próxima segunda-feira, 28 de julho,
Dia da adesão do Maranhão à independência do Brasil, não vai haver atividades nos campos da Universidade Federal do Maranhão, feriado estabelecido no calendário acadêmico 2025 da instituição. Atividades vão ser retomadas na terça-feira, dia 29 de julho. Outras informações sobre a universidade em portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos principais destinos turísticos do Brasil o ano todo. Para garantir a segurança e qualidade no fornecimento de energia, a Equatorial Maranhão realiza o Plano Lençóis, com investimentos que melhoram o fornecimento de energia elétrica na região, como em Barreirinhas, Atins, Santo Amaro, Tutóia e Lagoa do Caçó. De forma preventiva, foi feito um mapeamento completo com a verificação das linhas de energia, manutenção de equipamentos, substituição de transformadores e postes, inspeções na rede elétrica, além da lavagem da rede por causa do salitre nas áreas litorâneas. Um investimento de 3,5 milhões de reais, que proporciona mais robustez e segurança ao sistema elétrico da região. Além disso, equipes de campo estão de prontidão 24 horas para atuar de forma ágil em casos de ocorrências. O Plano Lençóis faz parte do programa Energia para Desenvolver, iniciativa da Equatorial para a modernização da infraestrutura elétrica, garantindo mais confiabilidade ao fornecimento de energia e impulsionando o crescimento econômico e social do Estado. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. E você confere no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, UFMA implantará curso de inteligência artificial. O anúncio aconteceu durante reunião ontem com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Sampaio tem 2 desfalques contra o Iguatu. Definidos os campeões do terceiro Mais Futebol, Mais Inclusão. Formiga participa das Taças das Favelas Maranhão 2025. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o seminário Do Papel à Prática, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos. A gente vai conversar com a assistente social, coordenadora da Subseção de Gestão Multidisciplinar da DACES, Diretoria de Acessibilidade da UFMA, Josenilde Oliveira Pereira. Tudo isso e muito mais no segundo bloco, que tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, Jornal Rádio Universidade volta já já. Mayra, são 7 horas e 32 minutos agora. Jornal Rádio Universidade. Participe do processo seletivo para o programa Formação Profissional da Vale. Se você tem mais de 18 anos, concluiu o ensino médio e reside em São Luís, essa é a sua chance. Mais que uma qualificação profissional, os aprovados embarcarão em uma imersão de aprendizagem, vivenciando o dia a dia das operações da Vale e aprendendo com profissionais de referência. Para participar da seleção, inscreva-se até o dia 28 de julho em vale.com/PFP. Onde tem desenvolvimento, a Vale está. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Tem oportunidades que mudam o rumo da vida da gente, e essa é uma delas. A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Formação Profissional, voltado para quem quer construir uma trajetória nas operações da ferrovia. Mais do que uma qualificação profissional, os candidatos aprovados embarcarão em uma experiência imersiva de aprendizagem, vivendo o dia a dia das operações da Vale e absorvendo conhecimento dos profissionais que são referência no que fazem. Mas é importante ficar atento. Essa oportunidade é para quem tem 18 anos ou mais, já concluiu o ensino médio e mora em São Luís. Se esse é o seu caso, aproveite. As inscrições vão até o dia 28 de julho. Acesse agora vale.com/PFP e faça a sua inscrição. Onde tem desenvolvimento, a Vale está. Jornal Rádio Universidade. 7h37 agora. Mayra Nogueira, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos destacar agora, Mayra, as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. E você pode conferir com a gente no YouTube, no aplicativo ou então no site da 106. A gente vem começando com O Imparcial, no site de O Imparcial. A manchete é: infraestrutura, Balsas ganhará um novo campus da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Esse investimento é superior a 18 milhões de reais para a obra. Olha só, aqui no G1 Maranhão, a manchete é: em São José de Ribamar, dupla é presa após usar corridas por aplicativo para roubo e sequestro na Grande São Luís. Pelo amor de Deus. Suspeitos foram presos na quarta-feira, ontem, portanto, em São José de Ribamar. As vítimas tiveram motos e pertences roubados e foram mantidas em cativeiro. Crime, né? E no Jornal Pequeno, governo articula em Brasília a construção de unidades de saúde nas cidades de Açailândia e Imperatriz. Encontro reforçou o caráter coletivo da mobilização em defesa da saúde pública do Maranhão. Esses são os destaques dos portais. 7h38. E quem esteve ontem por aqui na cidade universitária do Delgado, Mayra Nogueira, foi o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, não é isso? Trazendo aqui já as informações com Borges Júnior. UFMA implantará curso de inteligência artificial. O anúncio aconteceu durante reunião com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Durante o encontro acontecido na manhã dessa quarta-feira na sede da reitoria da Universidade Federal do Maranhão, o reitor da instituição, professor doutor Fernando Carvalho, apresentou ao deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, uma série de solicitações, sobretudo as ligadas a emendas de bancada e emenda individual. O intuito? Implantar melhorias na UFMA. Benefícios que, segundo o reitor, passam pelo ensino, extensão, pesquisa e inovação. Para nós podermos melhorar, né, a infraestrutura, principalmente a infraestrutura da nossa universidade, melhorando assim, né, a qualidade do nosso ensino, da nossa extensão, da nossa inovação,
né, do ensino, da pesquisa. Então, esse é o objetivo aqui da visita do nosso deputado. Melhorias que vão alcançar também o restaurante universitário do campus Grajaú, que teve a climatização assegurada a partir da visita do deputado Pedro Lucas Fernandes. A bancada federal se reúne todo segundo semestre para definir as emendas de bancada, e aqui eu quero me comprometer ao reitor colocar uma emenda individual também este ano, para que a gente possa climatizar alguns refeitórios, alguns ambientes que a UFMA também merece, essa atenção especial. Na ocasião, o deputado pôde conhecer parte das tecnologias desenvolvidas pela UFMA, dentre elas as desenvolvidas pelo Laboratório Aeroespacial. Hoje a gente veio conhecer o Laboratório Aeroespacial. Nós que somos autor da lei do marco regulatório aeroespacial, que vai completar agora 1 ano, viemos aqui conhecer de perto o que está acontecendo na UFMA. É muito importante. Com atenção à área aeroespacial, o reitor observou que a UFMA se apresenta à frente de várias universidades do país. O laboratório de aeroespacial, onde nós temos lá os nossos nanosatélites. Aliás, nós estamos, deputado Pedro Lucas, na frente de várias universidades nessa questão do aeroespacial, com desenvolvimento de nanosatélites próprios. Inclusive, teremos um agora que será lançado em agosto. Então, é um avanço tecnológico muito grande, e também não só nessa área, mas, por exemplo, na área também de inteligência artificial. Área que vai abrir espaço para um dos mais novos cursos implantados pela UFMA, o curso de inteligência artificial, anunciou o reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho. E aqui, deputado, eu quero anunciar também que nós estamos criando o nosso curso, nós vamos anunciar, nós estamos anunciando de primeira mão aqui, na sua presença, nós estamos criando o curso de inteligência artificial, tá? Exatamente para atender a necessidades de formação de recursos humanos qualificados nessa área, que é uma área que está crescendo muito, e que a gente precisa formar os nossos alunos, para que eles enfrentem aí o mercado de trabalho. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025, em São Luís e no Maranhão, indica dia predominantemente ensolarado, com temperatura em torno de 25 graus e umidade relativa do ar em 91%. O evento sopra de leste e nordeste a aproximadamente 14 km por hora. A cobertura de nuvens é baixa, cerca de 13%, e há previsão de algumas pancadas de chuva durante o dia. Não há registro de precipitação no momento e o índice UV nas primeiras horas do dia está baixo. Vamos agora à previsão da tábua de maré nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 24 de julho. A pré-amar primeira aconteceu às 6 horas e 25 minutos com 5,8 metros. A segunda será às 6h59 da tarde com 5,6 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 0 hora e 8 minutos com 0,9 metro. A segunda será ao meio-dia e 44 com meio metro. Notícias do Brasil. E vamos iniciando as notícias nacionais, as manchetes dos principais impressos do Brasil. Você acompanha com a gente no site, no aplicativo ou então diretamente no YouTube da 106. Em Folha de São Paulo, Estados Unidos mantém silêncio e governo Lula teme início do tarifaço em 1º de agosto. Americanos sinalizam que esperam aval de Trump para negociar. O que tem o Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, guerra comercial, Agro calcula perda de 5,8 bilhões de dólares em vendas aos Estados Unidos com o tarifaço. Embarques ao mercado americano cairiam 48%. Coisa séria, viu? E no Globo, para fechar, a manchete de hoje é guerra comercial e ideológica. Expectativa de acordo, Estados Unidos e Europa anima bolsas. Brasil critica Trump na OMC. Sem interlocução com a Casa Branca,
a 8 dias de tarifaço entrar em vigor, o governo Lula aponta, aspas, atalho para a instabilidade. 7h44 agora. Concursos e oportunidades. Faltando 15 minutos para as 8, concursos e oportunidades, as dicas de concursos e oportunidades agora com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso da Prefeitura de Fernando Falcão, a 554 quilômetros de São Luís. São 66 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, nas áreas de serviços gerais, educação infantil, enfermagem, nutrição, entre outras. Inscrições no site legatus.org.br até o dia 18 de agosto, taxas de R$ 80 a R$ 130. Inscreva-se! Continuando com o seletivo da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, que oferece vagas para os cargos de agente, especialista e auxiliar penitenciário nos municípios de Carolina, São João dos Patos, Zedoca, Imperatriz e demais cidades. Inscrições até o dia 30 de julho no site procel.ceap.ma.gov.br. Participe! Finalizando com a Vale, que oferece 40 vagas destinadas a mulheres para o programa de formação profissional nos municípios de São Luís e Açailândia. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de julho pelo site vale.com/programa de formação profissional. Não perca! Com a redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos começando as notícias do esporte de hoje. Mayra Nogueira falando da jogadora Formiga, que vai participar do Congresso Técnico da Taça das Favelas. Vai acontecer no dia 29, com a vice-campeã mundial de futebol feminino, ex-volante da seleção brasileira, Formiga, marcando presença no Congresso Técnico da Taça das Favelas Maranhão 2025. O evento acontece em parceria com o Piauí e recebe a delegação dos 2 estados. Além das delegações, 9 municípios maranhenses vão ser representados e mais 37 cidades do país. Do Piauí, na verdade. Melhor, do Piauí, isso Os mesmo. confrontos vão ser sorteados e ainda tem bate-papo com a jogadora. O congresso começa às 8 da manhã no ginásio Francisco Carlos Jansen, isso lá em Timon, a 450 quilômetros de São Luís. Vamos conferir. Continuando, Adalberto, tem os campeões da 3ª edição do Mais Futebol, Mais Inclusão. No último fim de semana foram decididos os campeões da 3ª edição do campeonato Mais Futebol, Mais Inclusão, que contou com a participação de 250 jovens atletas de 16 escolinhas da Grande Ilha. O torneio contou com as categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. O time vencedor da categoria Sub-10 foi o Seven, que venceu o Grêmio por 6-0. Na Sub-12, a equipe da Alemanha garantiu o troféu após golear a Aurora, com um placar final de 5-1. Já na Sub-14, o campeão foi o Craques de Veneza. E na Sub-16, o 21 FC derrotou o São Paulo por 6-0, se consagrando campeão. É isso aí, parabéns às equipes campeãs. E finalizando, Mayra Nogueira com desfalque no Sampaio Corrêa, isso para o duelo deste sábado, dia 26, contra o Iguatu, do Ceará. O Tubarão não vai poder contar com 2 titulares. É o zagueiro Ian Christian e meia atacante Nadson, que receberam o 3º cartão amarelo na última partida contra o Parnaíba. Além disso, o atacante Matias Verdun, antigo jogador do time cearense, não vai poder jogar devido a de força contratual. Em contrapartida, o meia Alan Stense, que cumpriu suspensão automática no último jogo, está disponível. O duelo entre Sampaio e Iguatu acontece às 4 da tarde no estádio Castelão. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Tem oportunidades que mudam o rumo da vida da gente, e essa é uma delas. A Vale está com inscrições abertas para o programa de formação profissional voltado para quem quer construir uma trajetória nas operações da ferrovia. Mais do que uma qualificação profissional,
Os candidatos aprovados embarcarão em uma experiência imersiva de aprendizagem, vivendo o dia a dia das operações da Vale e absorvendo o conhecimento dos profissionais que são referência no que fazem. Mas é importante ficar atento. Essa oportunidade é para quem tem 18 anos ou mais, já concluiu o ensino médio e mora em São Luís. Se esse é o seu caso, aproveite. As inscrições vão até o dia 28 de julho. Acesse agora vale.com/pfp e faça a sua inscrição. Onde tem desenvolvimento, a Vale está. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista sobre o seminário Do Papel à Prática, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos. Confira agora a entrevista com a coordenadora da Subseção de Gestão Multidisciplinar da DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade da UFMA, Josenilde Oliveira Pereira. A Diretoria de Acessibilidade, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Maranhão, realiza no dia 30 de julho o seminário Do Papel à Prática, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos. Esse evento celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que representa um marco histórico na conquista de direitos sociais para pessoas com deficiências no Brasil, importante instrumento na promoção de condições de acessibilidade e inclusão nos mais diversos contextos, com educação, trabalho, saúde, assistência, entre outros. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a assistente social, coordenadora da Subseção de Gestão Multidisciplinar da DACES, Diretoria de Acessibilidade da UFMA, a Josi Oliveira. Josi, bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião. Oi, bom dia, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre, falar de acessibilidade é sempre muito prazeroso, né? Porque a gente entende o nosso compromisso social de levar essa temática para a sociedade, né? E poder estar nesse lugar, falando do nosso evento, no sentido de estar mais próximo da comunidade, não só acadêmica, mas a sociedade de modo geral, falando de um tema tão necessário, que é a acessibilidade e inclusão, é sempre um presente. Então, quero agradecer pelo convite. Satisfação nossa de recebê-la para falar sobre esse assunto, como você já falou, é de uma satisfação, né, falar sobre esses assuntos, e também, né, é uma coisa extremamente importante, como você bem falou também, e é uma visão de futuro também, né? Além de tudo, uma visão de futuro. Mas as coisas, elas são bem recentes, né? Os avanços na acessibilidade, eles são muito recentes, é uma luta árdua, mas ainda está bastante no começo. Qual a sua análise justamente sobre esses encaminhamentos nesse sentido aqui em nosso estado, especialmente na nossa capital? Olha, eu realmente concordo com você. Acho que falar de acessibilidade ou falar de inclusão de pessoas com deficiência é um tema mais recente, embora ele tenha raízes históricas aí bastante profundas, né? Porque se a gente for levar em consideração o histórico da pessoa com deficiência na sociedade, na relação desta sociedade com esse público que historicamente foi marcado por exclusões, por estigmatizações, e hoje a gente poder falar de uma referência em inclusão e acessibilidade mostra o quanto que nós avançamos enquanto sociedade, mas o quanto ainda precisamos avançar, né, dar passos firmes na perspectiva de consolidar isso, né? Acho que a lei ela é importante, ela traz aí um marco, um referencial fundamental, porque sem a lei a gente não tem como questionar, a gente não tem como dizer, essa prática que você realizou, ela é uma prática que me desrespeita, que me invisibiliza, ou limita, que me apaga, que me limita. Então, ela em si não é suficiente, a gente tem que mudar as práticas. Eu costumo dizer que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está, antes de tudo, falando de uma cultura. E a nossa cultura, ela é muito capacitista, ela está pensando em um indivíduo padrão. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela carrega em si uma concepção de ser humano e uma concepção de sociedade, onde a gente pode compartilhar vida e projetos com seres humanos aos mais diversos, né? E não classificando-os, não tentando apagar essa diversidade. Então, entendo que a gente
trilhou um longo caminho, né? Alguns teóricos costumam dizer assim, era o tempo da exclusão, o tempo da segregação, o tempo da integração, e hoje a gente vive na lógica da inclusão, pelo menos como referencial de prática e de relacionamentos. Mas para que isso se concretize no nosso dia a dia, entendemos que precisamos educar a sociedade nesse aspecto, e por isso que um evento como esse ele é importante, porque ele acaba sendo um instrumento, uma mediação necessária para que a gente compreenda que ser humano é esse, diferente de mim, mas que tem os mesmos direitos e deve ser respeitado enquanto tal, e poder vivenciar, conviver, na verdade, com essas pessoas, porque eles são capazes de fazer as mesmas coisas que nós fazemos, e assim como nós precisamos de condições para realizá-las, eles também precisam de condições de acessibilidade para o fazê-lo. Então, quando se fala de acessibilidade, quando se fala de inclusão, a gente vai além das rampas, a gente está pensando desde os aspectos físicos, sim, pedagógicos, instrumentais, mas também nas relações interpessoais. E desse ponto de vista a gente tem avançado, né? Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Isso você está falando em relação ao nosso estado e nossa capital. Isso, Sim, eu entendo o Maranhão como uma expressão dessa realidade nacional. Sim. O Maranhão não está aquém, inclusive, às vezes eu compartilho aqui com o nosso grupo, que pelas oportunidades que tive de participar de congressos, né, nacionais e internacionais, envolvendo a temática da acessibilidade e inclusão, e em alguns momentos, é porque a gente tende, né, a pensar o Nordeste, o Maranhão, sempre de modo muito, ele ainda está muito aquém do âmbito nacional, e às vezes eu me defronto com realidades que me alegram, né, enquanto maranhense, enquanto parte de uma universidade pública, em que percebo que a gente está par e passo com esse grupo, né, que a gente também tem mostrado um protagonismo e tem compartilhado experiências exitosas em termos de acessibilidade e inclusão. Está perfeito? Não está perfeito, não está perfeito, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas de onde estávamos e onde estamos hoje, inclusive, acho que esse momento aqui ele sintetiza isso também, né, a gente reservou uma manhã para falar de acessibilidade, para falar de um evento em que o Maranhão está preocupado em celebrar esses 10 anos, mas não pela mera celebração, porque ela entende que essa celebração e esse diálogo com a sociedade ajuda a consolidar as propostas de acessibilidade e inclusão. Então, desse ponto de vista, nós enfrentamos desafios parecidos com o âmbito nacional, mas a gente tem também avanços bastante significativos, isso do ponto de vista da educação, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da assistência, do ponto de vista das políticas públicas, né? E eu penso que o Maranhão ele está caminhando na mesma perspectiva que os outros estados, óbvio que alguns mais, outros menos, mas nós não estamos ali no final da fila, não, certamente não. Que bom. Bom, nesses 10 anos de lei, né, de aplicação dessa lei, o que você acredita que avançamos, né? O que faltou, né, ainda, porque uma lei ela é bastante complexa, né? Então, assim, com o passar dos anos a gente tem um parâmetro melhor para até analisar o que essa lei ela caminhou nesse sentido, não muito nesse, enfim, uma forma de dar até uma certa reciclagem na própria lei. Enfim, qual a sua vamos análise sobre isso? A Lei Brasileira de Inclusão ela é bastante ampla, né? Ela está pensando em cidadania, ela está pensando em condições de igualdade com as demais pessoas, no sentido de garantir o direito social, os direitos sociais e a cidadania para as pessoas com deficiência. Então, a gente vive num país bastante desigual, né? Certamente isso impacta também a realidade das pessoas com deficiência. Então, do que avançamos? Eu vejo aí duas políticas que está muito à frente, né? Ou melhor, que conseguiu consolidar-se mais na proposta da inclusão e acessibilidade. Uma é a educação, a da educação básica, e hoje eu vejo a educação superior com um protagonismo interessante, né? Porque até então tudo que se pensava era na perspectiva da educação básica, então não se cogitava às vezes a possibilidade da pessoa com deficiência chegar a esse nível de ensino, e ela não só chegou à graduação, como chegou à pós-graduação. Inclusive na universidade nós temos estudantes em mestrado, em doutorado,
com deficiência. Isso mostra, né, a consolidação da acessibilidade e inclusão nessa política. Então, a educação ela tem um protagonismo interessante, a política de trabalho também, a de saúde também. Só que dessas todas, quem tem, de alguma forma, produzido muito conhecimento, né, nessa área em que a gente vê nos números essa representatividade, eu puxo aí essas 3 grandes políticas, a de saúde, a de educação e a de trabalho. Maravilha. Acho que era Acho isso, que é né? isso, acho que é isso, com certeza. Depois eu fui pensando numa outra coisa, não sei se eu respondi exatamente. Eu acredito que sim, porque é notável, né? Aqui a gente anda, em específico aqui na Universidade Federal do Maranhão, né? A gente observa, claro, que tem os prédios, né? Esses prédios eles têm evoluído nesse sentido de acessibilidade, né? Em grande parte. Então, assim, quem passou por aqui há 10 anos, com certeza tem um impacto, né? Quem passa por aqui 10 anos depois dessa aplicação dessa lei, né, a gente observa, com certeza, em outros pontos da cidade também. Pelo menos nessa parte nova da cidade, a gente sabe que o centro histórico é um pouco mais complicado, mas ainda assim tem alguns espaços, praças, que têm observado isso. Né? Adalberto, nas minhas reflexões, né, com os grupos de trabalho, nos espaços em que eu faço palestras, enfim, eu costumo, né, onde é que a gente consegue perceber essa diferença? A minha educação básica, pensando no ensino fundamental e médio e até a superior, eu não estudei com nenhum estudante com deficiência. Será que eles não existiam? Eles já existiam, só que não lhes eram oferecidas condições de acessibilidade, dignidade mesmo, porque o direito à educação é um direito fundamental. E hoje a gente já pode dizer de uma realidade diferente. É muito difícil você ter, por exemplo, aqui na universidade, um semestre em que não entre pelo menos uma pessoa com deficiência em cada curso. E aí, quando a gente está falando do Maranhão, né, e onde é que eu vejo esse pioneirismo? Hoje existe uma cota nacional, que ela passou a existir em 2016 e efetivada em 2017, mas a UFMA abriu cota para pessoas com deficiência em 2007. Veja bem, um pioneirismo importante e que nem mesmo em âmbito nacional isso acontecia. Muito pelo contrário, eu me lembro de alguns estudos realizados, não tínhamos 10 instituições universitárias que abriam cota para pessoa com deficiência, isso antes de 2016. Inclusive a UFMA em alguns momentos foi procurada para dar algumas orientações a algumas universidades do Brasil. Serviu de referência. Serviu de referência. Então, a gente tem dado passos importantes, né, na perspectiva dessa consolidação. Agora, se você me perguntar em alguns momentos, né, em termos de lei, ela é suficiente? Ela não é, né, porque ela não muda, isso, ela é perfeito, ele é um dos instrumentos, e quando a gente está falando de acessibilidade, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade humana, e a gente está falando de cultura, né, e cultura não se muda pela força de lei, envolve aí outros aspectos mais complexos da nossa existência humana. As campanhas, o poder executivo é muito importante nisso, né? E institucional também, as instituições, as empresas, são iniciativas todas aí que se juntam para um horizonte melhor, né? Verdade. Parece que está... Verdade. É o que parece. Para a gente finalizar, e a gente precisa falar do evento, o evento que vai acontecer no dia 30, né, o seminário Do Papel à Prática, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos. O que a gente pode esperar desse evento? Vai ser um evento muito rico, né, eu tive ali o cuidado, a nossa equipe teve o cuidado de trazer os vários olhares, né, as várias perspectivas, quem no Maranhão está atuando, né, está realizando questões interessantes em prol da pessoa com deficiência, mostrando avanços, desafios que ainda temos. Os desafios, eles são necessários porque ele nos tira da nossa zona de conforto, né, e nos leva a perseguir horizontes outros, né, de mais diversidade, mais respeito, de mais humanização, e nós teremos pessoas com deficiência, que eu acho que isso é importante, isso é algo que eu também tenho muito cuidado, e faz parte do próprio lema, né, do movimento político da pessoa com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós. Então, mais de 50% dos nossos palestrantes serão palestrantes com deficiência, que vão relatar das suas experiências, mas que vão relatar do trabalho que têm realizado, né? Então, acho que isso é importante, são os vários olhares, a gente vai pegar a perspectiva da saúde, a perspectiva dos direitos, do jurídico, a gente vai pegar das políticas públicas, da assistência social e o próprio relato, né, específico de pessoas com deficiência, no sentido de fortalecer essa
essa perspectiva que a gente defende, que é da diversidade humana, e de pensar o ser humano que ele é plural. Né? Então, acho que o nosso evento ele é rico por isso, porque teremos aí várias representações importantes para falar da deficiência como enquanto um conceito em evolução e antenado com o movimento da sociedade, né? Que tem se definido ou se redefinido, e a gente tem levantado a bandeira da inclusão. Maravilha. Então, portanto, dia 30, né, vai acontecer aqui na Universidade Federal do Maranhão. Isso, no Auditório Central. Sim. Vai ser das 8 às 12. As inscrições ainda estão ocorrendo, temos pouquíssimas vagas agora, né? Tenho acompanhado isso todos os dias. Onde faz? Pelo SIG Eventos da universidade. Então, quem é da universidade pode entrar com seu login que costuma utilizar no SIG-A, SIG-RH. Agora, quem é de fora precisa fazer um cadastro primeiro nesse SIG Eventos para poder fazer inscrição no evento, no seminário. Onde é que eles podem encontrar melhores informações ou maiores informações? No Instagram da PROAS, da UFMA. Que é o endereço? proas.ufma. Confirmando, então, inscrições, link no perfil da PROAS. Do Instagram da proas.ufma, que é PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. No próprio link da bio dessa página, nós temos lá o link para inscrições. Maravilha. Acabei de conversar aqui com a Josi Oliveira, ela é coordenadora da Subseção de Gestão Multidisciplinar da DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão, e falou sobre esse evento que vai acontecer no dia 30, do papel à prática, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ensina em 10 anos. Josi, muito obrigado pela sua participação aqui, informações, e boa sorte no evento. Muito obrigada, nós que agradecemos também, né, essa possibilidade de estarmos aqui divulgando o nosso evento e falando da importância que é a pessoa com deficiência na sociedade, condições de acessibilidade e inclusão. É sempre um prazer. Obrigada. E você confere essa e outras entrevistas em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8. Hoje, quinta-feira, sessão delas, só vozes femininas. Mayra, muito obrigado pela companhia também com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade. Assuma, por favor, um dos melhores programas da nossa Universidade FM a partir de agora. Isso aí, Adalberto Júnior, estou já com você aqui no Sessão das 8, sessão delas, o melhor da música nacional e internacional com vozes femininas. Adalberto, até amanhã. Até amanhã. Eu vou continuar aqui, claro, mas amanhã você vai estar aí de volta com o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, às 7h10. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade